governadores de oposição pediram ao presidente a revogação de um decreto sobre o uso da força policial. Para a gente falar o que muda a partir de agora, a posição dos governadores a respeito desse decreto, nós convidamos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a quem agradeço a participação nesta manhã. Governador, bom dia e feliz 2025. Bom dia, Lívia. Olha, muito obrigado aí pela oportunidade. Um feliz 2025 aí para todos nós. Estamos muito esperançosos que a gente realmente possa ter um ano avançando na condição de maior paz, liberdade para os cidadãos brasileiros que hoje estão muitas vezes quase que sequestrados pelo crime hoje no Brasil. E esse é o nosso assunto da entrevista, pelo menos o principal assunto, governador. Ontem nós falamos com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e a posição dele foi a seguinte em relação a esse decreto. Ele não é completamente contra o governo federal de alguma forma atuar nessa área, só que ele defende mudanças. O decreto para ele, como está, limitando a força policial e não avançando para a questão do combate ao crime organizado, não vale, tem de mudar. Queria ouvir sua posição, tem de mudar o decreto, tem de derrubá-lo, o governo federal não deve mexer nessa seara das forças policiais, que é de responsabilidade dos estados. Qual a sua posição, governador? A posição é muito convergente também com o governador Mauro Mendes, com tantos outros governadores que já se posicionaram, aí como o governador Ratinho, o Tarcísio, tá certo? O governador também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. O que existe, na verdade, é algo que nós esperávamos por parte do governo federal, algo que viesse com capacidade de um enfrentamento àquilo que tanto preocupa a população brasileira hoje, que é o avanço das facções criminosas no país. De repente, o que vem é um decreto que ele tem aí uma dose enorme, tá certo, de chantagem, no momento em que ele diz, olha, nós é que vamos definir os procedimentos operacionais padrão. Ou seja, isso já é uma regra, Lívia, que isso já existe em todas as polícias. Isso aí não tem novidade alguma. Isso aí o que vem nesse decreto 12.341, não traz nenhuma novidade para as polícias. O que se esperava era algo que viesse em forma de dizer, olha, em relação ao crime organizado, nós vamos ceder aí o acesso ao COAF, nós vamos avançar nas informações e dividir as informações com todas as polícias dos estados, nós vamos auxiliar os estados na parte da construção de penitenciárias, nós vamos dotar também o estado de condições de drones, de possibilidade de rastrear essas pessoas que estão hoje dizimando a nossa juventude, avançando cada vez mais na área empresarial, hoje intimidando o investidor brasileiro com as ações hoje das facções criminosas. Então, nós esperávamos, tá certo, um decreto robusto e não um decreto demagógico, não é? Um decreto que vem muito mais num gesto dizer, olha, os governadores que não cumprirem as normas que nós estipularemos não terão acesso ao fundo penitenciário e nem ao fundo de segurança pública. Isso não constrói, ou seja, tentando cada vez mais demonizar a figura do policial. Tá certo? O policial sabe que ele tem que cumprir regras e esse procedimento operacional padrão, ele já existe, então não precisa dizer que ele vai nos ensinar nada. Vou dar um exemplo a você, Lívia, que deve ser bem educativo. É o seguinte, o Ministério da Justiça, ele tem o controle da Força Nacional. Você tem uma ideia, vocês mesmos da mídia publicaram, tá certo? É que a única coisa que a Força Nacional fez durante um ano, gastou provavelmente mais de 40 milhões de reais para que essa força ficasse no Rio de Janeiro. Eles apreenderam uma arma, se não me engano, 10 mil carteiras de cigarro contrabandeado. Veja bem, se essa estrutura, tá certo? Totalmente incompetente, incapaz, que está aí, não é um dado meu, está aí, todos vocês publicaram. Então, o que eles coordenam
Toda a Força Nacional, tá certo? Ficou no Rio de Janeiro, tem mais de ano que já está lá, prendeu um revólver e alguns maços de cigarro. Isso é resultado? Isso tem alguma coisa a ver com a situação que vive o Rio de Janeiro hoje, como outros estados da federação? Então, como é que o Ministério da Justiça quer, de uma certa maneira, decidir sobre procedimentos, sendo que ele está falando de crime de baixo potencial lesivo? Ora, gente, isso já existe. Agora, o que nós precisamos é de ter exatamente batalhões especializados na área da inteligência e também na área operacional, para que nós pudéssemos ter a condição de competir com uma organização que tem as armas hoje que nem nós temos, calibre .50, toda a área, tá certo, de pressão, de infiltração dentro, tá certo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Ministério Público, enfim, de todas as áreas hoje, a invasão das organizações criminosas, elas minaram essa estrutura e cada vez mais a sociedade se vê ameaçada e sem coragem de enfrentá-la. Então, o que se esperava desse decreto fosse algo substantivo e não algo que vamos dizer, o que eles querem impor é um federalismo da chantagem. Olha, se vocês cumprirem os procedimentos aqui que nós vamos ditar, aí vocês vão receber uma parcela do Fundo de Segurança e do Fundo Penitenciário. Desculpa. É exatamente isso que tem o decreto. E por isso é que todos os governadores deixaram, pelo menos nós, tá certo, que não somos tutelados pelo governo federal, nos insurgimos contra, porque isso aí é revogar uma prerrogativa que a Constituição de 1988 deu aos governadores, ou seja, o artigo 144 da Constituição brasileira dá a prerrogativa aos governadores poderem elaborar o seu planejamento operacional, como também definir os seus batalhões especializados. O que nós queríamos era a participação. Agora, algo que eu acho que deve ficar comparativo e que deve ser motivo também de análise para concluir, é exatamente como é que a Força Nacional, que gasta essa fortuna incalculável, veja bem se esse dinheiro fosse repassado aos estados, e no Rio de Janeiro, durante mais de ano, prende um revólver e maço de cigarro contrabandeado. Veja bem, qual é a qualificação que tem essa estrutura para dizer a cada estado, com suas características regionais e culturais, para poder combater o crime? Então, isso aí é algo demagógico, sem nenhum resultado prático e tentando cada vez mais comprometer a imagem do policial, que nós devemos a ele a segurança no país e temos que reconhecer que o Brasil ainda não é, por pouco ainda, um narco-estado em decorrência das forças policiais que nós temos hoje. Governador, prazer voltar a conversar com o senhor. Eu queria mudar um pouco de assunto. A questão da condenação do senhor por abuso do poder político, que envolve até o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. O senhor teme que isso siga e que o senhor possa ficar impedido de participar da eleição, que o Sandro Mabel, inclusive, possa perder o cargo de prefeito aí de Goiânia? Bom, eu, sinceramente, eu sou um homem que sempre aguardei o resultado da justiça com muita tranquilidade. Sou um político experiente, tá certo, que me orgulho de ser político, nunca desonrei o voto de um goiano, sempre transitei na vida política com muita integridade moral e intelectual, tá certo? Onde todas as pessoas já analisaram, independente de tendência ideológica, certo, que não existe nenhum embasamento para que realmente tenha uma sentença no patamar que foi colocado, tá certo? Até porque já existem vários precedentes, né? Vários precedentes, certo? Tanto aí o período que a ex-presidente Dilma, no Palácio da Alvorada, recebia os candidatos, depois também como o ex-presidente Bolsonaro também recebia todos os candidatos lá no Palácio da Alvorada.
gravava mensagens, como o Lula, agora há pouco também, dentro do Palácio da Alvorada, gravou lá para o seu candidato de São Paulo. Então, quer dizer, essa tese, tá certo? Não existe nenhuma decisão anterior que culmine com essa opinião da juíza em primeira instância. E a matéria ela será julgada no mês de fevereiro, aí sim, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e que, sem dúvida nenhuma, nós veremos aí qual será o resultado que virá. Governador, o nosso tempo acabou, mas a Deise quer muito fazer uma pergunta para o senhor. Então, ela vai perguntar rapidinho e eu peço, por gentileza, que o senhor também responda bem rapidinho para a gente conseguir ouvi-lo. Deise. Oi, governador. Bom dia, prazer falar com o senhor. Governador, eu vou voltar. Tudo bem, eu vou voltar para essa pauta da força policial, porque considerando as suas críticas de que o decreto federal sobre o uso da força policial favorece a criminalidade, quais as medidas que o senhor propõe para assegurar que as forças de segurança de Goiás possam atuar de maneira eficaz no combate ao crime organizado? Bom, aqui, pelo contrário, aqui o que nós temos é de poder implantar a metodologia de Goiás no Brasil, porque aqui você tem os menores índices. Aqui nós temos hoje um nível que nem a Europa hoje atinge esse patamar de Goiás. Certo? Quer dizer, nós temos aqui você pode aqui nos visitar, você vai andar pela cidade toda, qualquer cidade, pelo setor rural, falar no telefone, transitar a qualquer hora do dia, ir a qualquer restaurante, a qualquer hora da noite. Você tem total liberdade na sua atividade comercial aqui dentro do estado de Goiás. Você não precisa de carro blindado em Goiás, você não precisa de segurança privada no estado de Goiás. Então, o que cabe a Goiás é exatamente mostrar como a inteligência e a parte operacional conseguiram integrar as forças de segurança e essa junção de ações conjuntas produziu um resultado que Goiás hoje é o estado mais seguro do Brasil. Ótimo, no timing. Obrigada pela participação. Falamos com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Bom trabalho para o senhor e até a próxima, governador. Obrigado, um bom dia a todos e um feliz 2025. Obrigada.